Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano. E hoje vamos ver concordância verbal, assunto para nível de Fundamental 2 ou nível médio. Então, vamos ao que interessa. Concordância verbal, concordância que trabalha com o quê? Com o verbo, ok? Existe a regra geral que vale para quase tudo. É muito simples. O verbo vai concordar em gênero e número. Se o sujeito estiver no singular, ele fica no singular. Se estiver no plural, ele vai para o plural. É o que explica aqui o caso 1 e o caso 2. Ok? Há um sujeito e há mais de um sujeito. Então, se o sujeito é singular, ele fica no singular. Se é o sujeito composto, ele vai para o plural. Ok? Aqui no terceiro caso, nas obras com mais de um autor, adota-se modernamente o hábito alemão de se indicar a autoria com os nomes separados por hífen. Está muito em moda isso. Mais de um autor escrevendo o mesmo livro. Então eles pegam os sobrenomes dos autores e separam por hífen, né? Mas é mais de um, plural. Logo o verbo vai para o plural. Regra básica. Quarto caso. Pode ocorrer o verbo no singular ainda nos casos seguintes. Letra A. Se a sucessão dos substantivos indicar a gradação de um mesmo fato. Da ideia de singular. Por isso ele vai ficar no singular. A censura, a autoridade, o poder público, inexorável, frio, grave, calculado. Lá estava. Então repara. Ele foi separando por vírgulas, ele não colocou um conectivo de adição como, por exemplo, a preposição e. A conjunção e. Então, eles foram separados, eles estão todos isolados, eles são todos um. Eles não estão se somando. Por isso o verbo ficou no singular. Se se tratar de substantivos sinônimos ou assim considerados, o ódio e a guerra são substantivos sinônimos. Quem tem ódio normalmente procura a guerra. Declaramos aos outros. O ódio e a guerra que declaramos aos outros nos gasta e consome a nós mesmos. Então, repara, são dois verbos, ambos estão no singular, porque ambos causam o mesmo efeito, um mesmo efeito, por isso fica no singular. Letra C. Se o segundo substantivo exprimir o resultado ou a consequência do primeiro. Presta atenção. Se o segundo substantivo exprimir o resultado ou a consequência do primeiro. A doença e a morte de Filipe. Filipe já estava doente. Qual foi a consequência? Morreu. Ok? Então aqui nós temos dois substantivos em que um exprime o resultado do outro. Então ele fica no singular. A doença e a morte de Filipe foi como a imagem. Entenderam? Um único sentido, um único resultado. O verbo fica no singular. Letra D. Se os substantivos formam juntos uma noção única. É o caso semelhante da letra C. O fluxo e refluxo. Fluxo, refluxo. Um contrai do outro. Opostos. Forma o quê? Um ciclo. Um ciclo. O fluxo e refluxo das ondas nos encanta. Nos encanta. É o mesmo ato que encanta a cada um de nós. Por isso o verbo fica no singular. Ele causa o mesmo efeito em todos, mas é um mesmo efeito. Por isso fica no singular. Quando o verbo se põe entre os núcleos do sujeito, como acontece às vezes em poesia e no estilo solene, a concordância pode ser feita com o núcleo mais próximo ou gramaticalmente com a totalidade do sujeito, aquilo que eu falei. Regra básica. Concorda com o sim em gênero e número. Pode concordar com os dois núcleos ou com aquele que estiver mais próximo. Repetias, porque se me ofereciam vida e honras. Vida está no singular. Ele poderia concordar com vida? Repetias, porque se me oferecia vida e honras. Pode. Assim como eu posso colocar no plural, ofereciam, só que aí eu vou juntar com um conjunto. Vida e honras. Olha a conjunção e. Está dando a ideia de soma. Vida e honras a troco de perpétua infâmia. Então, sujeito composto, verbo fica no plural. Ok?
Concordância de palavra para sentido. Quando o sujeito é simples, é constituído de nome ou pronome que se aplica a uma coleção ou grupo. Pode o verbo ir para o plural. A língua moderna impõe apenas a condição estética, uma vez que soa geralmente desagradável ao ouvido, construção do tipo: o povo trabalham, ou a gente vamos. Para quem não entendeu nada, presta atenção. Nesse exemplo, o povo trabalham. Povo está no singular, assim como a gente. A questão aqui está no significado, no sentido. Povo, ele tem um sentido, assim como a gente, um sentido plural. Por isso há pessoas que escrevem o povo trabalham, tipo concordando com o sentido dessa palavra. Mas aqui a ideia é que você não confunda. Tá? Então se você vê o povo, apesar de ser um sentido plural, mas a sua constituição estética está no singular, artigo o singular. Então o verbo fica no singular. Esteticamente fica melhor, até mesmo de ser compreensível e, como disse aqui, né, melhor para os nossos ouvidos. Então a gente fala, não está errado, não soa bem, mas não está errado. E a explicação, como eu disse, é baseado no sentido. Né? A gente é sentido de mais de uma pessoa. Sentido plural, o verbo ficou no plural, baseado na semântica. Ok? Se houver, entretanto, distância suficiente entre o sujeito e o verbo, e se quiser acentuar a ideia de plural do coletivo, não repugnam a sensibilidade do escritor exemplos como os seguintes. Entenderam? É a mesma coisa. Tá? Os exemplos aqui vão falar a mesma coisa. Outros casos. Sujeito constituído por pronomes pessoais. Se o sujeito composto é constituído por diferentes pronomes pessoais em que entra eu ou nós, o verbo irá para a primeira pessoa do plural. Naquele mesmo caso. Vínhamos da missa. Ela, o pai e eu. 3 pessoas. Plural. Simples assim. Tá? Por mais que coloque pronomes, a ideia permanece a mesma. Segundo caso. Sujeito ligado por série aditiva enfática. Série aditiva, adição, mais de um. Se o sujeito composto tem os seus núcleos ligados por série aditiva enfática, não só, mas, tanto quanto, não só, como, o verbo concorda com o mais próximo ou vai para o plural, igual a regra geral. Tá? Concorda com aquele que estiver mais próximo, se ele estiver no singular, fica no singular. Se estiver no plural, vai para o plural. Sujeito ligado por com. Se o sujeito no singular é seguido imediatamente de outro no singular ou no plural, mediante a preposição com ou locução equivalente, pode o verbo ficar no singular ou ir para o plural, porque com dá a ideia de adição. Nesse caso aqui, ele dá a ideia de adição. Então, pode significar singular, pode significar plural. Fica a seu critério. Quarto caso. Sujeito ligado por nem, nem. O sujeito composto, ligado pela série aditiva negativa nem, nem, leva o verbo normalmente ao plural e às vezes ao singular. É a nobre dama recém-chegada, a qual nem o cansaço de trabalhosa jornada, nem o hábito. Entenderam por que nem vai para o plural? Porque ele dá 2 situações, mais de uma. Por isso que o verbo normalmente vai para o plural. Quinto caso, sujeito ligado por ou. O verbo concordará com o sujeito mais próximo se a conjunção indicar. Primeiro caso, exclusão. A quem a doença ou a idade impossibilitou, a ideia de exclusão, de ganharem o sustento. Então, a quem a doença ou a idade impossibilitou de ganharem o sustento. Impossibilitou aí ficou no singular porque dá essa ideia de exclusão. B. Retificação de número gramatical. Número. Cantares é o nome que o autor ou autores, porque cantares está no plural. Então, cantares pode estar com letra maiúscula, por isso que pode ser o nome de um autor. Ou
Cantares pode ser a questão de autores do cancioneiro. Pode ter um significado plural, igual como a gente explicou ainda há pouco. Uma palavra que tem sentido plural. Identidade ou equivalência. O professor, ou o nosso segundo pai, merece o respeito da pátria. Aqui fica no singular também, porque cada um deles tem um mesmo sentido. Por isso fica no singular. Ele é um ou outro, ele não está somando. Por isso fica no singular. Sujeito representado por expressão como a maioria dos homens. Se o sujeito é representado por expressões do tipo de a maioria de, a maior parte de, grande parte de, parte de, em um nome no plural, o verbo irá para o singular ou plural. Aquele mesmo caso de sentido. Então, a maior parte deles recusou. A maior parte está no singular. A maior parte singular, o verbo ficou no singular. E a maior parte dos esquadrões seguiram-nos. A maior parte dos esquadrões. Está dando a ideia aqui, principalmente dos esquadrões, de plural. Então, posso colocar no plural? Posso, aquele que está mais próximo. Está no plural, ele fica no plural. Fica a critério, ok? 7ª. Sujeito representado por cada um de mais plural. Cada um dos concorrentes deve preencher. Então, o verbo fica no singular, tá bom? Cada um dos concorrentes deve preencher corretamente as fichas de inscrição e não devem preencher. Até porque cada um, apesar de ser mais de uma pessoa, cada um vai fazer aquela ação individualmente, eles não vão fazer juntos. Por isso dá a ideia de singular. Agora vamos às particularidades do verbo ser. Como se dá a correlação sintática de qualquer verbo e o sujeito da oração, o normal é que o sujeito e verbo ser concordem em número. José era, verbo ser, um aluno aplicado. José, sujeito simples. Os dias de inverno, plural, né? São menores que os de verão. Todavia que em alguns casos o verbo ser se acomoda à flexão do predicativo, especialmente quando se acha no plural. São os seguintes os casos em que se dá esta concordância. Primeiro caso. Quando um dos pronomes, isto, isso, aquilo, repare que são pronomes demonstrativos, tá? E são invariáveis, antes da gente continuar, tá? Tem um pronome também indefinido como nenhum. Ninguém e nenhum. Ou expressão de valor coletivo do tipo de o resto, o mais é sujeito do verbo ser. Tudo eram alegrias e cânticos. Então, tudo. A gente não sabe o que é esse tudo. Pode ser ideia de plural ou não. O caso é o que a gente vai concordar, o que vem depois. É isso que vai entrar a concordância. Alegrias e cânticos. Duas coisas, vai concordar com eles. A concordância normal com o sujeito ocorre apesar de mais rara. Tudo é alegrias. Aqui, apesar do verbo ser estar no singular, alegrias está no plural. Então ele não está concordando com alegrias, ele está concordando com tudo, que é uma palavra no singular. Entenderam? Então o verbo ser pode concordar com o termo a quem está se referindo. Se estiver no plural, fica no plural. Ou ele fica no singular concordando com esse pronome, que normalmente ele é invariável e não dá ideia de número. Então ele fica no singular. Ok? Próximo. Quando o sujeito é constituído pelos pronomes interrogativos, quem, que e o que. O que são comédias? São. Está concordando com aquele que dá sentido. Comédias. Plural. Por isso são. Quem eram os convidados? Os convidados eram. Não sei quem é o vencedor. Não sei quem são os vencedores. Reparem. O não sei quem permaneceu a mesma estrutura. Não sei quem é o vencedor. Não sei quem são os vencedores. Não sei quem é invariável. Ele serve tanto para o singular quanto para o plural. Então, se eu digo não sei quem é, então vai concordar com o restante da frase, com outro núcleo, que é o predicado. Então, se ele estiver no singular, fica no singular. Se estiver no plural, vai para o plural. C. Quando o verbo ser está empregado na acepção de ser constituído por. A provisão eram alguns quilos de arroz.
Então, o que era a provisão? O que se constituía essa provisão? Uma provisão tem muito significado, mas normalmente é mais de uma coisa. Por isso que ela vai para o sentido plural. Eram alguns quilos de arroz. Isso era a provisão dele. Ok? Letra D. Quando o verbo ser é empregado impessoalmente, isto é, sem sujeito nas designações de horas, datas, distâncias. São 10 horas. Ainda não o são. Hoje são 15 de agosto. Repara que são números que são mais de um. Mais de um já tem sentido plural. Então o verbo fica no plural, concordando com o número. Ok? E quando o verbo ser aparece nas expressões é muito, é pouco, é mais, é tanto, e o sujeito é representado por termo no plural, que denota preço, medida ou quantidade. 60 mil homens. Muita gente é para casa tão pequena. Repara, 60 mil homens. Se eu fosse concordar só com o número, ficaria no plural. Aí eu uso o termo muita gente. Muita gente é aquela velha ideia que falamos anteriormente em outros casos. Muita gente está no singular, muita. Só que gente pode ter um sentido plural. Então, pode ficar aqui no singular, porque tem a sua escrita, a sua estética estrutural está na forma singular. Por isso o verbo ficou no singular. 60 mil homens, muita gente é para casa tão pequena. 10 reais é pouco. É pouco, ele é invariável, gente. Pode ser tanto para plural quanto para singular. É por isso que ele não muda. Então o verbo ser aqui está concordando com essas articulações, essas expressões, que elas têm um sentido invariável. Então ela pode ser singular, ela fica no singular aqui, porque eles têm um sentido singular. É pouco. Muita gente. É singular também. Então o verbo aqui está concordando com esses termos. Então ele vai ficar no singular por esse motivo. Nas orações ditas equativas que dão ideia de igualdade, em que com ser se exprime a definição, a identidade, o verbo posto entre dois substantivos de números diferentes concorda em geral com aquele que estiver no plural. Às vezes um dos termos é um pronome. A pátria não é ninguém, são todos. Verbo ser, ok? E ele disse aqui que pode concordar com um pronome. A pátria é um núcleo, um substantivo. Ninguém é um pronome indefinido. Pode ser mais de um ou nenhum. Então aqui a pátria não é ninguém, são todos. Ele está envolvendo como se fosse dois núcleos de sujeito. Por isso foi para o plural. Olha lá. Justiça é tudo. Justiça é as virtudes todas. Então as virtudes todas são o quê? Classificações de uma coisa. O quê? Justiça. Está no singular. Então o verbo ser está concordando com justiça que está no singular. Então não pode parecer, pode soar estranho, mas é só prestar atenção com quem esse termo está concordando, com quem o verbo está concordando. Se ele está no singular, você precisa localizar quem é o núcleo. No caso aqui dessa frase, justiça é tudo. Quem é o núcleo? Justiça. Justiça é as virtudes todas. Então, as virtudes todas classificam uma única coisa. O quê? Justiça. Por isso ficou no singular. Isso vale para as outras também. Tá? Se o sujeito está representado por pronome pessoal, o verbo ser concorda com o sujeito, qualquer que seja o número de termo. Então, ela era as preocupações do pai. Então, o pai tinha muitas preocupações. Com quem? Com ela. Ela, sujeito. Singular. O verbo fica no singular. Caso básico, caso como dos outros que nós vemos aqui. Com a expressão era uma vez uma princesa, era uma vez. O era, ele vai se tornar aqui como se fosse um verbo invariável, ele não muda, porque ele dá um sentido, ele é uma expressão que vem a se relacionar com o tempo. Era uma vez, da ideia de um contexto histórico. Era uma vez uma história. Era uma vez um conto. Era uma vez aí é uma expressão. Tá?
Esse era uma vez pode ser sobre um personagem ou pode ser sobre vários personagens, não interessa. O que interessa é que ele dá essa ideia de tempo. Ele é uma expressão formada. Por isso não tem nem singular e plural. É uma expressão única. Era uma vez. A verdade é que muitos idiomas, em textos de níveis distintos, apresentam essas irregularidades que se afastam do uso normal e padrão. Principalmente quando o verbo é anunciado antes do sujeito, com alguma distância. Como se o falante, ao começar a oração pelo verbo, ainda não tivesse decidido como iria apresentar formalmente a expressão do sujeito. A modesta expressão é que, de valor reforçativo, de qualquer termo ocasional, aparece em geral com o verbo ser invariável em número. Nós é que somos brasileiros. É que. Entendeu? Então, é o mesmo caso de era uma vez. É uma expressão única. Ela não fica variando. Ok? Esses livros é que não compraremos agora. Então, é que é uma expressão. Ok? Compraremos no segundo exemplo e somos no primeiro exemplo, está concordando com o sujeito. Quem é um sujeito? Nós, plural. Esses livros, plural. Então, concorda com esse termo. É que não é para você analisar a concordância do verbo ser aqui, porque ele está formando uma expressão. É que, invariável. Ok? Afastado do que e junto do termo no plural, aparece às vezes o verbo ser no plural. São de homens assim que depende o futuro da pátria. De homens assim é que depende o futuro da pátria. Mesma coisa. É que. Foram nesses livros que estavam as respostas. Nesses livros foi que estavam as pessoas. Repara que não mudou. É que, foi que, mudou o tempo, mas o número permaneceu o mesmo. O que vai importar é o sujeito e o verbo que vai concordar com esse sujeito. Se estiver no plural, plural. Singular, singular. Concordância com mais de um. Depois de mais de um, o verbo é em geral empregado no singular, sendo raro o aparecimento do verbo no plural. Mais de um poeta tem derramado, mais de um coração de guerreiro batia apressado. Mais de um é uma expressão, não é para você levar o pé da letra com sentido denotativo, né? Mais de um é plural. Não, calma. Aqui, mais de um é uma expressão. Mais de um coração de guerreiro. Então, cada um individualmente. Ok? Aí, por isso que dá a ideia de singular. A concordância com que de. Com que de, que é igual a quantidade de, quanta de, seguido de substantivo sujeito no plural, o verbo vai para o plural. Então, olha lá. Ele é invariável. Então, se o sujeito estiver no plural, vai para o plural. Se estiver no singular, fica no singular. Que de forças existem no coração feminino. Que de forças. Forças. Substantivo, plural. Verbo no plural. A concordância com quais de vós é a mesma coisa, galera. Tu é singular, vós plural. Então o verbo vai concordar com o plural, caso igual. Ok? Então, resumindo, antes de a gente passar para os exercícios, nunca esqueça da regra básica. Concorda com gênero e número com sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Ok? Tem mais de um núcleo. Pode concordar com o mais próximo. Se esse mais próximo estiver no singular, fica no singular. Se o mais próximo estiver no plural, fica no plural. Ah, eu quero concordar com os dois. Fica no plural. Essa é a regra geral de concordância verbal. Ok? Daí vocês têm 6 atividades para fazer, todas de múltipla escolha, em preparação para o Enem. Ok? E espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima.